Hora de conversar com Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. A Mônica traz um bom número hoje, hein? Aumenta o número de pessoas que... Ah, não, é um número ruim. Eu achei que as pessoas estavam voltando para tomar a segunda dose, Mônica, da vacina. Pelo contrário, então, é gente que não volta. Aumentou esse índice. Que horror, Mônica Bergamo. Bom dia. Bom dia, Carla, bom dia, Sheila, Bom bom dia dia. a todos. Pois é, um fantasma, né? Um fantasma está rondando o plano de imunização contra a Covid-19 no Brasil, que é a ausência de muitas pessoas no posto de saúde quando chega a hora de tomar a segunda dose da vacina. Um dado até agora inédito, Carla, mostra que o estado de São Paulo registrou um aumento de 168% no número de pessoas que não retornaram aos postos dentro do prazo para receber a segunda dose das vacinas de Covid-19. Em junho, o número de faltosos chegava a 240 mil pessoas, arredondando. Na terça-feira, ontem, já eram 642 mil paulistanos que não voltaram para a segunda dose. Quer dizer, o tempo vai passando, o prazo vai vencendo, o maior número de pessoas vai engrossando, né, essa fila dos faltosos. Você veja que o aumento célere desse buraco, né, Carla, nesse número de quem toma a primeira dose e simplesmente não aparece para a segunda dose. São muitos os motivos que podem levar uma pessoa a não aparecer para a segunda dose. As prefeituras vão ter que fazer uma busca ativa. Às vezes as pessoas não estão bem informadas, porque historicamente a gente toma vacinas de uma dose só. Às vezes a pessoa fica doente, às vezes tem dificuldade para ir até o posto, às vezes esquece, ou às vezes tem algum tipo de medo e de temor, algo que leu de fake news. Enfim, os motivos são variados, mas essas pessoas precisam voltar ao posto para tomar a segunda dose, né? Então, só para a gente detalhar aqui esses números, desse total de paulistanos, de 642 mil paulistanos que não voltaram para a segunda dose, 357 mil ainda não tomaram a segunda dose da vacina da AstraZeneca Oxford, né? Eram 59 mil em junho, agora são 357 mil aqui em São Paulo. 284 mil também já passaram do prazo para a segunda dose da Coronavac, do Instituto Butantan. Eram 179 mil no mês passado, subiu para 284 mil. Ainda não existem números da Pfizer, porque a Pfizer começou a ser aplicada no estado em maio, então ainda não venceu o prazo, ainda está dentro do prazo. Os prazos de 3 meses para a segunda dose da Pfizer começam a vencer em julho. Aí nós vamos ver também se tem algum comportamento específico em relação a alguma vacina, se isso é um comportamento e um problema generalizado, né? Os dados dos faltosos, quer dizer, geram uma grande preocupação, porque a pessoa, como nós já sabemos, isso é repetido aqui na rádio todos os dias, a pessoa só fica protegida contra o agravamento da doença, contra um problema maior, depois de tomar as 2 doses dos imunizantes, no caso de vacinas que precisam de 2 doses. No Brasil, só a Janssen é uma dose, todas as outras são de 2 doses. Então, sem as 2 doses, não só a pessoa pode contrair a doença, como ela pode ter um quadro mais grave, né? E seguir contaminando outras pessoas. A gente está no momento em que surgiu essa nova variante, a variante Delta, que é mais infecciosa. Já há no Brasil 122 casos, números de ontem, 5 óbitos pela variante Delta, então ela está circulando, ela é mais infecciosa, ela se dissemina com maior rapidez, então é uma corrida contra o tempo, essa questão da vacinação. E se a gente tiver muita gente sem segunda dose, mesmo correndo para vacinar, você vai ter um problema, pode ter um problema, além do problema individual de cada um, de poder pegar a doença na sua forma mais grave, há também a possibilidade de seguir o vírus com suas novas variantes circulando em grupos vulneráveis, porque não estão totalmente imunizados. Então, não é um problema só de São Paulo, né? Outros estudos já mostraram que cerca de 2 milhões, são os estudos mais recentes, ainda não tinham voltado no Brasil todo para a segunda dose. Então, esse problema da segunda dose assusta e é preciso realmente que os gestores busquem as pessoas, tentem entender o que está acontecendo em cada localidade, busquem as pessoas, porque as pesquisas mostram, né, o Datafolha, da Folha de São Paulo fez recentemente uma pesquisa mostrando que 94% querem tomar vacina. Então, quer dizer, a vacina é bem aceita no Brasil, as pessoas estão aderindo à vacinação, mas há problemas e muitas pessoas não aparecem para a segunda dose, Carla. Pois é, Mônica, eu fiquei assustadíssima, porque aparentemente, pelo que a gente
ouve pelas ruas, lê em rede social, né? As pessoas querem tomar vacina. Mudou completamente essa chavinha das pessoas anti-vacina, né? Antes de as vacinas de fato chegarem ao Brasil, agora o problema parecia ser outro, falta de dose. Agora esse número é assustador. Enquanto você falava, Mônica, muitos ouvintes escreveram para cá, aí levantando algumas possibilidades, né, de porquê desse número ter aumentado tanto. Tem ouvinte de Embu das Artes, o Júlio, ele está dizendo o seguinte, ó, um dos motivos para não se tomar a segunda dose é a burocracia para poder remarcar quando a pessoa perde a data da segunda dose. Ele está dizendo não dá para escolher o melhor dia e horário, e aí tem que entrar numa fila novamente, o negócio está complicado. A Ana Leal, outra ouvinte do Rio de Janeiro, ela está perguntando com relação a esse levantamento. Ela está aqui fazendo um questionamento com relação aos dados, porque ela diz, olha, eu tomei a segunda dose e não consta no Conecta SUS. Então, às vezes, e a gente sabe que isso está acontecendo, né, Mônica? Esses dados, eles não estão sendo concentrados e atualizados com a regularidade que deveriam, né, pelo governo federal, enfim, as prefeituras, os estados até fazem esses levantamentos, mas não está sendo tudo junto e organizado numa central de dados confiável. A Ana Leal está levantando esse questionamento também, achei interessante a gente colocar aqui. Ótimo, sim, excelente. Precisaria ver quando que ela tomou essa segunda dose, qual é o tempo e intervalo que você teria de atraso de uma notificação dessa. Mas o fato é que isso já foi detectado, já foram feitas até reportagens mostrando que de fato há muitas pessoas que não têm ido para a segunda dose. Essa questão da burocracia é um pouco absurda, né? Quer dizer, apesar da gente ter problemas de fraude, de pessoas que vão tentar a terceira dose, etc., isso tem que ser facilitado, né, porque as pessoas às vezes perdem, estão numa viagem, tem um imprevisto, tem alguma coisa que as impede de chegar bem no dia em que está marcado, mas essa questão da data marcada é uma data para organizar a fila e não para atrapalhar as pessoas, né, se perdeu tem que ser permitido, tem que se facilitar que as pessoas cheguem e tomem a segunda dose logo no dia que elas puderem, de preferência dentro do prazo ou que não passe muito do prazo. Mas ela está levantando, a ouvinte está levantando uma possibilidade, mas que pode ter alguns casos de atraso de notificação, mas aqui a gente está vendo um aumento que é consistente, né, com o passar do tempo. Então, ele está sendo consistente ao longo do tempo, esse aumento das pessoas. Então, isso é uma preocupação, e 642 mil paulistanos que não retornaram para a segunda dose, 2 milhões no Brasil todo. Quer dizer, é óbvio que você tem aí um fenômeno e um problema que precisa ser investigado se há um atraso em algumas notificações de vacinação, mas também é algo já verificado e já checado que muita gente não tem voltado para a segunda dose. É um número muito elevado. Pelos mais variados problemas, pelos mais variados problemas. É uma série de fatores mesmo, porque é um número muito expressivo, muito elevado para se resumir somente à inconsistência de dados, Só para você saber, quer dizer, você tem 24,5 milhões de paulistanos que já foram vacinados com a primeira dose e 8,3 milhões que já tomaram a segunda dose. Então, você veja como você tem 8,3 milhões de registros de segunda dose, né? Então, não é que não há registro algum, há um registro e há uma certa consistência com a entrega de doses no estado de São Paulo, como elas estão sendo aplicadas e estão sendo registradas. Então, pode haver problemas? Pode, de notificação, mas a gente vê que há também problemas realmente de as pessoas não aparecerem.